noite. Esse louvor é fantástico, muito bonito esse Deus me ama. E no início da semana, quando eu fiquei sabendo que iria pregar, fui pensar em uma mensagem. E dificilmente uma mensagem poderia ser tão conveniente como a de hoje. Eu quero falar um pouquinho essa noite a respeito de conhecer a Deus em meio ao sofrimento. Nós todos orávamos pelo irmão Garrido, pelo irmão Luiz Garrido. E como eu falei até na semana passada, muitas vezes nós oramos falando como Deus deve agir. Pedimos a melhora dele. E creio que hoje ele está muito melhor do que nós. Apesar da tristeza que há em nossos corações, há uma mistura de esperança. E Deus promove sofrimentos e permite sofrimentos, situações difíceis em nossas vidas, provações, e usa isso como oportunidades de conhecermos mais a Deus. Eu quero contar mais uma história. Assim como semana passada eu falei, eu gosto muito das histórias. E eu quero falar a respeito de um homem de Deus, que é tido como um dos mais pacientes. Eu diria que não paciente, porque a alguns momentos ele perdeu a paciência no livro que ele deixou. Mas um homem com certeza fiel e que conheceu a Deus em meio aos sofrimentos. Vamos abrir no texto de Jó, capítulo 42, a partir do versículo 1 até o 6. E é um livro um tanto desafiador para um pregador. Porque é muito difícil em todo o livro de Jó nós dividirmos a sua história em trechos. Então, esse final eu escolhi porque é a conclusão. Mas em todo o livro de Jó, ele aborda uma situação muito específica. Então, vamos ler o texto. Jó, capítulo 42, do 1 ao 6. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você responderá. Versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. No ano de 2012 eu fiquei sabendo de um testemunho que me impactou muito. E que inclusive virou um filme. Se eu não me engano, o nome do filme se chama Bethany Hamilton. Ela é uma surfista que na época da tragédia ela tinha entre 16 e 17 anos. Uma promessa do surf americano. Crente em Cristo Jesus, ativa na igreja, uma boa família, frequentava os jovens. Então, não é daqueles testemunhos de alguém que era totalmente drogado e aí tem uma tragédia e vem ao Senhor. Não, era uma menina direitinha. E em um dos treinamentos, ela estava na prancha, um pouco antes de uma competição muito importante. Ela foi brincar com a sua família no mar e ela foi atacada por um tubarão. O tubarão pegou um dos braços dela. Naturalmente, levou embora, né? O que pensar
de uma garota de seus 16, 17 anos agora, que tinha um futuro no surf. Agora ela não conseguia nem se equilibrar mais na prancha, ela teve que adaptar a prancha dela. Há muitos questionamentos, muitas crises. Onde estava Deus nesse momento? Será que Deus estava lá no céu? E aí um anjo foi falar com ele, ele virou, na hora que ele virou, o tubarão pegou o braço dela, né? Será que passou desapercebido? Será que Deus se distraiu por um momento e essa tragédia acontece com uma garota crente, fiel a Deus até então, talvez não fosse das mais ativas, né? Não era daquelas que iam ser missionárias, né? Largar tudo, mas estava ali firme com Deus. O que pensar quando uma tragédia assola as nossas vidas? Quando um ente querido fica doente ou vem a falecer? Quando uma crise financeira ela aparece. Na semana passada a gente falou da história de Abraão e falamos sobre a prova, que Deus muitas vezes prova a nossa fé. Falamos de uma fidelidade incondicional. Mas nessa noite eu quero falar um pouquinho mais, não só sobre a prova que Deus dá da nossa fé, mas como que nós precisamos reagir diante de uma situação difícil. O sofrimento é uma oportunidade de eu aprofundar o meu relacionamento com Deus. E a ideia que eu quero trazer essa noite é que a reação adequada ao sofrimento me torna mais próximo de Deus, com a vida de Jó. Por que será que essa ideia de sofrimento ela é tão difícil até para nós cristãos? Eu acredito que tem se tornado popular um evangelho muito fácil, né? Onde eu posso barganhar com Deus. Eu dou dízimo, dou oferta e aí Ele me dá um carro novo, Ele me dá a casa. Só que onde fica esse Deus da barganha quando eu perco as minhas coisas? Quando eu fico doente? Esse Deus não tem espaço. Porque na verdade esse Deus não existe. O Deus da Bíblia, o que Cristo Jesus prometeu para nós, duas coisas. Uma delas foi sofrimento. No mundo tereis aflições. Mas é curioso como os grandes pregadores da TV hoje em dia não falam disso, né? Porque essa ideia não é popular. A segunda coisa foi a vida eterna. Então, amém. Então a vida eterna está garantida. Mas em algum momento, em nossas vidas, como cristãos, seremos perseguidos, teremos problemas, e nós teremos que tomar uma decisão muito firme a respeito disso. Será que o sofrimento, a oposição, será um motivo para eu desistir? Para eu acreditar que Deus não existe mais? Para eu achar que Deus me abandonou? Ou será que eu vou usar isso como uma oportunidade de conhecer a Deus de verdade? O livro de Jó, ele foi escrito para nos encorajar a depender de Deus e conhecê-lo como um Deus inescrutável e justo no seu trato soberano. Ou seja, um Deus incompreensível, um Deus que é justo, que é soberano. Deus, Ele é tão soberano sobre tudo, que Ele permite o sofrimento a pessoas que não merecem, e não precisa dar explicações, porque a justiça dele é inerente à sua pessoa. Muitas vezes a gente tem essa ideia de que uma pessoa boa ela não deve sofrer.
Quantas vezes alguém fica doente, a gente já começa a pensar, será que é castigo de Deus? Será que ela fez alguma coisa errada? Vamos chamar os presbíteros para ungir, orar, se tiver pecado vai ser perdoado. Mas nem sempre isso acontece. Deus, ele é tão soberano que se eu for uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa fiel a Ele, Ele pode permitir que eu sofra. E Ele não me deve explicações, porque Ele é soberano. Isso fica muito evidente na vida de Jó. Como eu disse, Jó é muito difícil de dividir em trechos, porque é uma história completa. Essa parte do capítulo 42, ele é o fim já do livro. No início do livro a gente vê um diálogo do diabo com Deus. Então o diabo chega e fala assim, olha, eu rodeei a terra e vi seu servo Jó, fiel. E aí Deus fala, o mais fiel, exemplar. Então Deus, no capítulo 1, versículo 8, ele já fala que Jó era um modelo de fidelidade. Então, Jó, que sofreu tanto, como a maioria de nós conhecemos a história, depois de perder todos os filhos, perder os bens, ficou parecendo um moribundo de doente. A esposa dele chega e fala assim, olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Cara, até a esposa estava dando problema para o rapaz. Não tinha saída. Mas esse homem que sofreu tudo isso, ele era um homem fiel. Ele oferecia sacrifícios pelos seus pecados, pelos pecados dos filhos, caso algum deles esquecesse. Ele cuidava da família, ele era um modelo. Deus fala isso dele. E aí o diabo já fala, olha, claro que ele faz tudo isso. Olha quantos bens ele tem. Olha as riquezas. Parece que o jogo do diabo é sempre o mesmo. Ele fala assim, olha, ele te adora porque você abençoou ele. E hoje o diabo vem falando para a igreja de Cristo Jesus que para eu adorar a Deus, eu preciso ser abençoado por Ele. É isso que a gente vê por aí. A estratégia do diabo não mudou. A nossa adoração, ela não pode depender das circunstâncias. E aí Deus fala assim, não, você está enganado. E o diabo pede permissão para tocar na família de Jó. E um dia ele perde os bens e todos os filhos. Tinha um golpe duro. E ele não amaldiçoou a Deus. Depois o diabo volta e fala, ele não te amaldiçoou porque ele é saudável. Deixa eu tocar na saúde dele. E aí Deus falou assim, pode tocar, mas não mata. E o diabo levou isso muito a sério, porque ele só não matou porque Deus não deixou. Porque foi no limite da doença. A esposa dele manda amaldiçoar Deus e morrer. E Jó responde, nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Que fé é essa? Isso ele falou antes de conhecer a Deus de verdade, irmãos. Aqui no 42, no versículo 5, ele fala que agora, depois do sofrimento, ele realmente conhece a Deus. Então ele conhecia de ouvir falar, mas a fé dele era muito firme. Esse ouvir falar era uma fé exemplar para cada um de nós. Depois vem os amigos de Jó. Que amigos, que amizades, né? Cheios de boas intenções, falam que Jó tinha algum pecado oculto que ele precisava confessar para Deus voltar a abençoá-lo. E Jó tinha tanta convicção da sua fé,
tanta convicção da sua fidelidade, que ele defende-se. Ele não se rende, mesmo estando na pior das situações, ele fala: eu sempre fui fiel a Deus. Ele chega ao ponto de falar assim: ó Deus, me dá uma audiência com o Senhor, para eu poder defender a minha fé, para eu mostrar a minha inocência. Para eu mostrar a minha inocência. É muito curiosa essa parte. Lá no final do livro, lá no final do capítulo 38, 39, Deus fala para Jó: tá bom, eu vou te ouvir. Mas antes de ouvir, Deus dá uma introdução, né? Quem era você? Onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde você estava quando eu criei as criaturas? Ele cita uma criatura enorme que amedrontava os homens naquela época, que não existe aí um correlato exato. Algumas traduções traduzem como hipopótamo, mas se você vê a descrição desse hipopótamo, parece mais um dinossauro do que um hipopótamo. Mas se olha assim, e Deus dá essa introdução já para cortar Jó. E aí, quando você está lendo o livro, você fala assim: ah, beleza, agora Deus vai chegar para Jó e vai explicar para Jó, né? Porque, poxa, o cara sofreu, não amaldiçoou. Você vai lendo o livro, você já se identifica com Jó. Sabe quando você fica com dó de um personagem? Então é Jó. Aí você fala assim: não, agora Deus vai explicar tudo para ele. Vai assim: ó, Jó, aconteceu que o diabo veio, né? E aí ele veio me afrontar, e a sua história vai servir de exemplo para outras gerações, para minha honra, para minha glória, que você passou por tudo isso, e eu vou te abençoar. É isso que Deus faz? Não, ele pergunta: onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Esse é Deus. É um Deus que ele não barganha. É um Deus que é soberano. Ele não precisa de nada disso. A essa altura, Jó já havia passado por muitas crises: oposição, perda, amigos mais afrontando apesar de tentar ajudá-lo, uma esposa que fez um papel bem interessante para botar ele mais para baixo. Mas Jó mostra que a fidelidade, ela não depende das bênçãos. Então, o primeiro princípio que o livro todo de Jó nos traz nessa noite é que a nossa fidelidade, ela não depende das bênçãos de Deus. Eu sou fiel se eu tenho muito. Eu sou fiel se eu tenho pouco. É interessante como as crianças às vezes interpretam textos bíblicos, né? E às vezes nós fazemos da mesma forma. Eu lembro uma vez eu conversando com uma criança que num desafio conseguiu bater em um maior. E aí a gente foi lá fazer a intermediação, né, para separar a briga. Rapaz, por que você fez isso? Não, porque ele estava provocando e tudo mais. E aí tia da igreja, ela falou de um versículo: tudo posso naquele que me fortalece, né? E aí eu consegui. Ele era maior que eu, mas Deus me deu força. Sim, ainda bem que ele não tinha pedra, né? Porque senão pegava a funda e dá-lhe, né? Não, mas é curioso que às vezes a gente faz a mesma coisa, né? Esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, vem logo depois que Paulo diz que sabe viver na fome e na bonança. E a gente usa esse texto, adultos, muitas vezes maduros em Cristo Jesus, para justificar várias coisas. Mas sim, eu tudo posso naquele que me fortalece, quando Deus está me abençoando e quando Deus não está me abençoando financeiramente. Ele me ama. Deus me ama. Amém.
Mas Ele me ama quando eu tenho muito. Ele me ama quando eu não tenho nada. A minha fidelidade, ela não depende das bênçãos de Deus. Nas nossas vidas, muitas vezes, por muito menos, nós questionamos a Deus quando deveríamos adorá-lo. No final do capítulo 1, logo que Jó perde todo o seu rebanho, que era uma moeda de troca, era o dinheiro da época, ele perde todos os seus filhos em um acidente, que é a queda de um telhado misteriosamente. O que ele faz? Ele adora a Deus. Muitas vezes, por um bem menos, nós estamos maldizendo o nome de Deus. É curioso ver, naquele testemunho que eu contei no início da Bethany, ela não estava vivendo em pecado. E mesmo assim, ela foi atingida por um tremendo sofrimento. Pensar em um adolescente aí, no auge da sua adolescência, aquela época que ele já sabe de tudo, né? Não precisa de ajuda de ninguém. Mas alguém firme com Deus. Quantos questionamentos ela não teve? E de semelhante forma, nós no nosso dia a dia, quantos questionamentos nós não fazemos a respeito do que Deus tem feito ou permitido em nossas vidas? Quando talvez nós precisamos questionar menos e adorar mais. Um Deus que é absolutamente soberano, tão soberano que Ele não precisa dar satisfação para mim e para você. Muitas vezes nós trocamos o nosso lugar com Deus. Fico olhando algumas orações, né, de pessoas que determinam coisas para Deus fazer e como se colocasse Deus contra a parede. Isso não faz sentido. Diante de Deus, o que nós somos? Eu preciso de Deus, não é Ele que precisa de mim. Essa é a realidade. Olha o versículo 3. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Deus não precisa falar o porquê do sofrimento. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Jó termina o seu período difícil sem saber o que realmente aconteceu. Aquele diálogo espiritual do diabo com Deus, as negociações, nós sabemos porque nos foi revelado. E esse livro foi escrito por Moisés, por revelação divina. Jó veio bem antes de Moisés. Ele morreu sem saber o propósito de tudo isso. Ele não sabia que a sua história ia ficar registrada como um livro inspirado por Deus para nos abençoar. Ele não sabia que ele serviria de exemplo para tantos outros. Mas ele responde com fidelidade ao sofrimento. Ele entende, depois de sofrer e conversar com Deus, no final dessa situação trágica, ele compreende que ele não é nada. E que Deus é um Deus todo-poderoso, que não precisa se justificar, que não precisa dar os motivos do que, por que permite que eu passe por determinada situação. Mas um pouco mais para frente, ele aprende também
que a reação adequada ao sofrimento desenvolve o relacionamento dele com Deus. Então, cada vez que eu tenho um sofrimento, uma aflição, uma situação difícil, em que eu vou murmurar, em que eu vou falar mal de Deus, e que eu vou tentar esquecer, que eu vou maldizer, eu perco uma oportunidade muito preciosa de desenvolver o meu relacionamento com Deus. Quantas oportunidades Deus não tem nos dado para conhecê-lo. Precisamos perceber o quanto somos pequenos diante de Deus. E de uma forma semelhante como qualquer um de nós, na situação dessa adolescente, ela passa por um período muito difícil de questionar as ações de Deus, de tentar entender o porquê isso aconteceu com ela. E é interessante perceber que em uma aula de escola bíblica, durante o filme, no testemunho, a professora começa a mostrar imagens de figuras muito próximas. Então, por exemplo, ela pega uma mosca e põe a imagem só do olho da mosca. E várias imagens ela põe muito próxima. E aí, pede para os adolescentes tentarem adivinhar o que é aquilo. E naturalmente eles não acertam uma. E a aplicação dessa professora é a seguinte: muitas vezes, quando você está muito perto de algo, você não consegue enxergar adequadamente. E ela conversa com a Bethany numa situação difícil e fala assim: olha, isso que aconteceu com você, você está enxergando de perto demais. Você não consegue entender e nem vai entender a situação, mas você precisa sair um pouco, se afastar um pouco, para entender o que Deus quer de você. E desafia essa garota a ir a uma viagem missionária em um país que tinha sofrido com maremoto. Eu não me lembro agora se era do tsunami, mas um país que acabava de ter tido um problema com inundações. E é curioso como uma ex-surfista vai para um lugar que foi inundado, e as crianças com medo da água, e ela consegue, sem um braço, recuperar a confiança dessas crianças na água. Ensina algumas delas a surfar, e ela começa a entender o para que tudo aquilo aconteceu com ela, e não o porquê. O porquê ela nunca entendeu. E ela tem uma frase, quando ela volta dessa viagem, ela é entrevistada, ela volta bem, ela começa uma ONG para ajudar pessoas que sofreram acidentes e perderam membros. E aí uma televisão vem e fala para ela: olha, se você pudesse mudar aquele dia em que o tubarão te atacou, pudesse voltar no tempo e aquele dia você e sua família ficassem em casa, e não acontecesse tudo aquilo que você sofreu, você voltaria no tempo? Ela responde que não. Aí o repórter, naturalmente surpreso, pergunta: por que não? Ela responde que hoje, com apenas um braço, ela podia abraçar mais pessoas do que ela jamais poderia com os 2 braços. O meu e o seu sofrimento desenvolve o meu e o seu relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus intensificado vai promover mudanças em nossas vidas, e nós poderemos mudar a realidade à nossa volta. Só que talvez nós estamos muito preocupados com os nossos problemas, em como Deus tem sido injusto e mal, porque eu estou há 15 anos em determinada empresa e eu já devia ter sido promovido, mas o meu chefe nunca gosta de mim. E eu esqueço de olhar as oportunidades
que Deus tem me dado dia a dia para conhecê-lo um pouco mais. Olha o versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido ao seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Como assim, ouvido a seu respeito? Vamos pensar no caráter e no exemplo de Jó. Deus falou que Jó era o homem mais justo da terra. Ele oferecia sacrifício para caso qualquer um dos filhos dele tivesse esquecido. Ele se preocupava com a vida espiritual dos filhos, que era a forma em que naquele momento se relacionava com Deus. Ele era um exemplo de homem, um exemplo de fé. E ele só conhecia Deus de ouvir falar? Sim. Mas depois de tantas tragédias, doença, e de ter um contato maior com Deus, ele percebe que ele era fiel a alguém que ele ouvira falar, mas que nessa situação trágica, desesperadora, em que não havia saída, ele começa a se relacionar com Deus. Ele começa a perceber quem Deus era, como Deus é bom, justo e soberano, independente das circunstâncias. O sofrimento desenvolve o relacionamento com Deus quando reagido da forma certa. E essa ideia de que agora os meus olhos te viram, às vezes parece que Deus se revelou corporalmente, agora Jó via Deus, então o relacionamento dele era melhor. A ideia aqui de viram é uma ideia de experiência. Na língua hebraica, a forma como está escrito aqui, o viram traz a ideia de experimentar algo de Deus, não só de enxergar, mas tem mais a ver com uma experiência com Deus. Então, um momento de dificuldade, um momento de crise, ele desenvolve as minhas experiências com Deus. Isso renova a minha fé, isso transforma o meu caráter, isso muda a minha vida. Mas quem sabe, eu e você estamos muito preocupados com as injustiças que estamos sofrendo, ou com a doença que me aflige, que eu não estou tendo tempo para perceber quantas oportunidades Deus tem me dado para experimentar um pouco mais dele, de vivência. A experiência de Jó com Deus mudou completamente após o seu sofrimento. Eu não sei o que você tem sofrido, o que Deus tem permitido você passar, mas tenha certeza de que em uma reação adequada, de humildade e devoção, vai permitir que a forma como você enxerga Deus, a forma como você se relaciona com Deus, ela muda. Um exemplo disso para mim está em um missionário, uma vez que eu li. Ele trabalhou muitos anos em país de igreja perseguida, e depois desse tempo ele passou um período grande dando aula em seminários. E ele conta a experiência dele em uma discussão teológica, um seminário, e teólogo gosta de discutir coisa que não vai mudar em nada na vida de muita gente. E aí começam umas discussões que não fazem sentido até. E ele olhou para a Bíblia e começou a perceber que enquanto ele estava no ambiente de perseguição, de sofrimento, isso aqui era tudo que ele tinha para manter a fé dele viva,
para se manter animado, para testemunhar de Jesus Cristo. Isso aqui intensificava a fé dele para ele acordar no outro dia e falar assim: eu vou sobreviver a mais um dia. Depois que esse período de sofrimento passou, ele voltou a dar aula. Ele começou a perceber que esse livro que manteve a fé dele em pé e o manteve vivo em algumas oportunidades de profundo sofrimento, esse livro tinha se tornado uma apostila de faculdade. E ele diz que ele orou a Deus pedindo perdão, porque ele tinha perdido a dimensão do que esse livro significava. E aí fica para nós hoje, o que esse livro significa? Quantos tipos de Bíblias diferentes nós temos hoje em dia? Isso aqui é a Bíblia do ministro que eu ganhei no culto de ordenação. Bonita, bem acabada. Só de estudo eu devo ter umas 10 Bíblias em casa. Versões inúmeras. Mas quantas vezes nós passamos sem abri-la no nosso dia a dia? No meio de uma crise, de um sofrimento, isso aqui pode ser o que vai manter a nossa convicção, a nossa fé viva e vai mudar a forma de nos relacionarmos com Deus. O sofrimento e a dificuldade pode mudar a forma como eu vou enxergar a palavra de Deus. O sofrimento e a dificuldade vai mudar a forma como eu me ajoelho para orar. A forma como eu confio em Deus. Eu preciso reagir de forma adequada aos sofrimentos, por mais que eles sejam grandes. Deus me ama. Deus me ama. Apesar da minha dor, apesar da minha situação, apesar das minhas dificuldades, Ele me ama. Interessante que, voltando dessa viagem missionária, Bethany, ela se torna um referencial para pessoas que perderam parte do corpo. Depois ela até volta a competir profissionalmente. Adapta a prancha naturalmente, questão de equilíbrio e tudo mais. Só que muito mais do que ganhar campeonatos, e ela ganhou alguns campeonatos, ganhou de uma rival que ela tinha desde criança, e que depois teve mais dificuldade por causa do braço. Só que a maior vitória dela não foi voltar a subir em cima de uma prancha, foi servir de modelo, de exemplo, de referencial para pessoas que sofriam de coisas semelhantes e que passavam pelas mesmas dificuldades que ela passou. Quantos de nós podemos ajudar pessoas que sofreram coisas parecidas que nós sofremos? Por isso, se eu e você estamos passando por uma dificuldade, fica um grande desafio para nós passar por ela confiando em Deus, dependendo de Deus, tendo a reação adequada e correta, não maldizendo Deus, ou maldizendo o chefe, ou maldizendo amigos, esposa, familiares, mas sempre confiando em Deus. Tá, mas falou tanto que eu preciso ter a reação correta diante do sofrimento, mas afinal de contas, que reação correta é essa? Se eu não posso maldizer a Deus, se não é murmurar, se é focar em Deus, como eu faço isso? Vamos olhar no versículo 6. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza.
Quando a gente lê isso agora, isolado, parece um negócio, legal, Jó teve uma reação legal. Só que se você olhar alguns capítulos anteriores, Jó estava fazendo o seguinte: olha Deus, isso não é justo, eu sou inocente, eu quero uma audiência com o Senhor. Por isso que eu falo, Jó perdeu a paciência, mas ele não perdeu a fé. Ele continuou confiando em Deus, mesmo sem paciência. Eu brinco em casa que eu acho que quando eu estou doente, eu sou dos pacientes mais impacientes que existe no mundo. Não consigo, sou muito inquieto com isso, não gosto. E parece que Jó também. Tudo bem que ele sofreu bem mais do que se eu somar tudo que eu sofri na minha vida, não vai chegar nem perto. Mas Jó perdeu a paciência dele. Ele falou assim: eu quero uma audiência e o Senhor vai me escutar, e eu vou poder explicar a minha situação, e que eu continuo fiel, e que eu continuo sendo correto, e que essa situação não é por culpa de maldade. E agora ele muda o discurso e diz o seguinte: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Humildade e confiança são as reações corretas diante do sofrimento. Jó começa a perceber que ele não era nada. E ele diz: por isso eu menosprezo a mim mesmo. Ele se coloca em uma posição de humildade. Ele se coloca em uma posição de submissão. Ele fala assim: Deus, eu pequei, eu errei, eu estava sofrendo e sofri tudo isso, mas o Senhor tem razão. Quando o Senhor criou os céus e a terra, eu não era nada. Quando o Senhor criou os animais, eu não era nada. Quando o Senhor me criou, eu não era nada. E o Senhor tem um propósito, o Senhor é soberano. Então eu menosprezo a mim mesmo. Ele toma uma postura de humildade, submissão e confiança. E nós precisamos aprender com ele. Quando passarmos por dificuldades, precisamos lembrar de quem nós somos e de quem Deus é. E saber que Ele é Deus e eu posso confiar nele, eu posso me entregar totalmente a Ele, mesmo que eu não compreenda a situação hoje, e mesmo que o resto da minha vida eu não compreenda a situação. Ele é soberano e Ele tem um propósito, e eu vou usar essas situações e essas condições da minha vida para poder desenvolver o meu relacionamento com Ele. Quem sabe eu e você, nós olhamos para a nossa vida espiritual e podemos dizer, quem sabe, que depois de 20, 30 anos de igreja, sendo fiel, trabalhando, vindo de manhã e à noite, aqueles ainda mais espirituais vêm até na quarta-feira, né? E aí fala assim: eu venho tanto, mas parece que falta alguma coisa no meu relacionamento com Deus. Quem sabe não é isso, é aproveitar as experiências ruins, aproveitar as dificuldades e os problemas da vida, para chegar mais pertinho de Deus, para chegar mais do lado de Deus e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembra que esse texto vem logo depois de: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu perdi o emprego. Tá, é uma oportunidade de se ajoelhar em devoção, em dependência. E agora, sem o emprego, você vai ter mais tempo para ler a Bíblia também, né? Quem sabe o emprego, né? Está trabalhando muito, não tem tempo para a família. É tempo de reavaliar. Mas agora eu estou aqui no hospital. Irmãos, às vezes que eu fui internado,
Olha, tem uma hora que a televisão, mesmo que for TV a cabo, quando o hospital é bom, ainda tem até TV a cabo, né? Cansa. Você está ali deitado, eu lembro quando eu operei da apendicite. Foi na Copa do Mundo, 2006, não, 2010, por aí. Foi 2010, eu acho, Copa do Mundo, eu adoro futebol. Eu até pedia para a mulher, dependendo do jogo, não colocar o Buscopan, porque eu ia dormir. Eu queria ver o jogo. Mas uma hora cansa. Aí eu pegava a Bíblia, orei muito. Orei muito e fiquei pouco tempo internado. Apendicite é brincadeira, né? Tranquilo. Mas quem sabe Deus permite essas coisas, por quê? Porque eu estou tão ocupado no meu dia a dia, eu estou tão cansado, que eu não tenho tempo para rever essas coisas. E aí Deus fala assim, tá, você não quis parar por conta? Tá, agora eu te parei. Só que a gente é teimoso, né? E a gente está no hospital, em vez de pegar a Bíblia, em vez de orar, de aproveitar tempo com irmãos que nos visitam. Não, alguém vem me visitar, eu estou sempre reclamando. Tenho sempre alguma coisa para reclamar, ainda pior do que o hospital que eu estou. Vamos aproveitar essas oportunidades e tomar uma postura de humildade e dependência de Deus, para que, quem sabe, depois desse período tão difícil, nós possamos repetir as palavras de Jó. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou mais, mas agora eu posso experimentar mais do Senhor. Meu relacionamento, o que Jó fala aqui nesse texto, se for traduzir para a linguagem de hoje, seria algo mais ou menos assim: Senhor, antes meu relacionamento com o Senhor era superficial. Eu cantava, fechava o olho, levantava a mão, isso é um abençoador, mas talvez eu não sabia o que isso realmente significa. E depois de um sofrimento, de uma crise, quando eu fechar o olho, levantar a mão em adoração a Deus, em um momento de dificuldade, isso vai ter um valor diferente na minha e na sua vida, porque agora nós não só ouvimos falar de Deus, mas nós podemos experimentar de Deus nas piores circunstâncias. O sofrimento é muito mais do que um obstáculo, é uma oportunidade. Precisamos passar pelas dificuldades dessa forma. Graças a Deus, hoje temos o testemunho dessa surfista que entendeu isso e impactou muitas vidas. Enquanto eu assistia, quando no filme, depois eu vi a gravação da entrevista em rede nacional, ela falando essa frase, me impactou muito. De verdade, a gente passou esse filme para os adolescentes em Santa Catarina. Quando eu trabalhava, estava em Santa Catarina como missionário. E quando ela fala a frase de que ela não queria voltar no tempo, porque com os 2 braços ela não poderia abraçar tantas pessoas como agora ela poderia com um braço só. Fiquei olhando para mim e falei assim, meu Deus do céu, tenho 2 braços, 2 pernas. Rim eu tenho 1,5, porque um está meio ruinzinho já desde que eu nasci. Mas eu sempre arranjo desculpa para fazer as coisas. Precisa de ajuda para fazer... vamos trabalhar no som, precisa filmagem, precisa preparar uma atividade para as crianças. Mas que eu trabalho. Tá, mas você só está trabalhando 4 vezes por semana, você tem 3 dias livres. Mas é que cansa esses 4 dias. Não, mas ajuda na filmagem. Não, mas é que eu não sei filmar. Sabe, a gente arranja tantas desculpas para servir a Deus, que eu acho, de verdade, de coração,
que o sofrimento que Deus nos permite nos ajuda a enxergar as oportunidades que Ele tem nos dado dia a dia para servi-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo, para ser um cristão verdadeiro. E comentando esse livro, um professor meu que já está com o Senhor, ele deixou uma frase que eu achei fantástica. O crente não precisa saber o porquê sofre, se souber quem o conduz ao longo da estrada. Mas Deus, por que eu estou sofrendo? Não importa. Você sabe quem está do seu lado. Você tem Deus habitando em você. Você tem a Igreja de Cristo Jesus aqui para te apoiar, para te ajudar. Você tem irmãos em Cristo. Ah, mas é que eu estou sem ninguém. Eu fui viajar, eu mudei, eu estou sem ninguém. Deus está contigo. Eu não preciso saber o caminho da estrada. Eu não preciso saber o final da estrada. Se eu souber quem me guia pela estrada. E eu só vou conhecer aquele que me guia na estrada e confiar naquele que me guia na estrada quando eu passar pelos buracos, obstáculos e dificuldades no meio dessa caminhada. Então, como um título dessa mensagem seria: o sofrimento é uma oportunidade para o meu relacionamento com Deus. Mas a mensagem que é necessária para nós hoje, como um desafio para o nosso dia a dia, é: o sofrimento com a reação adequada nos aproxima de Deus. Então, queridos, se estava com sono até agora, dia duro, amanhã tem que trabalhar, quem sabe durante a mensagem já ficou preocupado com o que vai vir semana que vem, e você perdeu o raciocínio do texto, não lembrar de nada do que eu disse. Fica com essa última frase: o sofrimento com a reação adequada nos aproxima de Deus. Então vamos reagir com humildade e dependência, independente do que aconteça no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus amado, Deus querido, muito obrigado por tua fidelidade. Obrigado por tua graça, por tua bondade. Obrigado porque o Senhor nos ama. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós perdemos chances de conhecer ao Senhor de verdade. E nós achamos que somos mais do que realmente somos. Ou achamos que o Senhor é menos do que o Senhor realmente é. Mas nos dá a semelhança de Jó, essa perspectiva correta de quem Tu és e de quem nós somos. E nos ajuda, Senhor, nesse desafio tão grande de reagir com humildade e dependência a qualquer situação que nós vivamos, sabendo que muitas vezes nós nunca vamos, quem sabe, compreender o porquê passamos por determinadas situações, mas sabemos com quem nós passamos por essas situações. Então nos ajuda, ó Deus, a ter esse coração humilde e dependente do Senhor,
Essa dependência, quem sabe, como a de uma criança que depende do pai e da mãe para tudo. Que essa dependência seja a nossa dependência ao Senhor em tudo, Deus. Livra-nos, ó Pai, de sermos cristãos independentes, cristãos que já sabem de tudo, cristãos que não precisam do Senhor muitas vezes. Nos ajuda, ó Pai, a passarmos por qualquer situação ao seu lado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.